Irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. Mais um dia da nossa quarentena com Jesus. Hoje nós vamos estar falando de Gideão. Gideão foi um dos primeiros juízes a ter a sua história narrada em detalhe na Bíblia. De acordo com Juízes capítulo de número 6, Gideão foi o homem que Deus levantou a fim de libertar Israel das mãos dos midianitas. O capítulo de número 6 inicia dizendo que Israel estava sendo subjugado pelos seus inimigos. Tudo aquilo que os israelitas possuíam e produziam era roubado pelos midianitas. É nesse contexto que Deus levanta Gideão para fazer uma grande obra. Para você entender melhor, nós vamos estar lendo Juízes capítulo de número 6, do verso 12 ao verso 26. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu serei contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me o sinal de que és aquele que fala comigo. Rogo-te que daqui não saia, até que eu venha e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse ele: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães asmos, deu um efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe presenteou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma agora os pães asmos e põe sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os pães asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Como nós acabamos de ver, após receber o chamado e a promessa do Senhor, a Bíblia diz que Gideão oferece a Deus uma oferta especial. E é justamente aqui que nós passamos a conhecer uma das virtudes desse grande homem de Deus. O verso de número 19 diz que a oferta de Gideão continha 3 coisas: os pães asmos, o caldo e o cabrito. Eu gosto muito do simbolismo bíblico. Por exemplo, o cabrito simboliza a fraqueza de Gideão. O caldo simboliza a limitação financeira de Gideão. E os pães asmos simboliza a pureza e a ingenuidade de Gideão. Isso está descrito nas entrelinhas do versículo de número 15. Mas hoje eu não quero falar do significado da oferta em si, mas da atitude e da disposição de Gideão em ofertar. Repare que ao receber a promessa de que através dele o Senhor daria livramento a Israel, Gideão traz uma oferta especial ao Senhor. Que lição preciosa e que atitude exemplar de Gideão. Você já viu alguém trazer uma oferta a Deus quando recebe uma promessa ou uma profecia? Isso não é comum. Aliás, isso realmente é raro, porque geralmente as pessoas trazem uma oferta a Deus somente quando a promessa se cumpre, ou seja, somente quando a bênção chega na vida dele. Por exemplo, no Salmo de número 116, no versículo de número 12, nós vemos o salmista preocupado dizendo: O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Mas Gideão era diferente.
Gideão era um adorador por excelência. Gideão nos ensina nesse texto que ele ofertava em gratidão ao Senhor quando recebia as promessas da parte de Deus. Em outras palavras, Gideão era do tipo de pessoa que adorava a Deus antes mesmo da bênção chegar. Porque dar glória a Deus quando tudo vai bem é fácil. Difícil é você adorar o Senhor sabendo que o inimigo está prevalecendo na sua vida. Difícil é você dar glória a Deus sabendo que o inimigo está roubando aquilo que é seu. Difícil é você cultuar ao Senhor sabendo que a sua família está sendo ameaçada pelos seus adversários. E aí você pode me perguntar, mas pastor, tem alguém que consegue fazer isso? Foi exatamente o que Gideão fez. Se você ler o contexto dessa passagem, você vai perceber que já faziam 7 anos que a situação estava precária em Israel. O povo estava passando fome, porque eram saqueados pelos midianitas. O próprio Gideão, a fim de evitar um assalto, ele escondia o trigo no lagar. A situação era tão difícil que as pessoas iam morar escondidas em cavernas. Você pode ver isso lá no versículo de número 3. Mas mesmo diante desse cenário calamitoso, a Bíblia diz que Gideão encontra forças para adorar a Deus e acreditar em suas promessas. Irmãos, adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Cantar como Miriam cantou é fácil. Por quê? Porque a Bíblia diz que Miriam só pegou nos instrumentos e só convidou o povo para cantar e dançar depois que atravessou o Mar Vermelho. Mas Gideão era diferente. Gideão era um adorador por excelência. Gideão adorou o Senhor mesmo antes do livramento acontecer. Ah, meus queridos, que possamos aprender com essa palavra. Que venhamos a convidar o povo para cultuar a Deus antes do Mar Vermelho se abrir, antes da bênção chegar, antes do milagre acontecer, antes da porta se abrir, antes da enfermidade desaparecer, antes da pandemia passar, antes da promessa se cumprir na minha e na sua vida. Amém? Que Deus abençoe muito você e a sua casa e a sua família. Que o Senhor continue falando contigo através do Espírito Santo. É o desejo do meu coração. Eu quero ler para você no Evangelho de João, capítulo de número 20 e o verso 29. Disse Jesus: Por que me viste, Tomé? Então creste? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Era esta palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Deus abençoe e até amanhã.